Escuta a palavra do Senhor agora, por favor. Todo o silêncio que todos fizeram até agora é pouco, porque nós vamos ouvir. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Estamos aqui em Angola, em Luanda, e já choveu muito aqui hoje. Mas escuta agora a palavra, por favor. Olha o que o Senhor nos diz. A Bíblia diz assim: Deus é luz. Mostra lá no telão. Deus é luz. O pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Você sabe o que é pecado? Sabe o que é perdão? Sabe o que é luz? E propiciação? Quem sabe? Quem quer saber? Propiciação é um ato que se realiza para aplacar a ira, a revolta, a raiva de alguém. É um ato de sacrifício que se realiza para aplacar a ira de alguém. E um dia, Deus estava irado conosco. Deus estava de mal conosco. Eu digo, com a humanidade, com as pessoas, com a raça humana. Quem me ouve bem? No Gênesis capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. E Deus disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homens e animais. Olha lá. Esse telão aí está funcionando? Não está? Que pena. Não, do outro lado. Do outro lado. Então, Deus, Ele se arrependeu de ter feito o homem. Por que razão? Por causa da desobediência. Por causa do ódio. Por causa das guerras, por causa da prostituição e outras imundícias, porque Deus é o grande Pai de todos, e Ele fez esse mundo maravilhoso, como uma grande casa, e colocou a todos nós para vivermos como irmãos, servindo uns aos outros. Amém, igreja? Amém. E nós nos machucamos, nós nos denegrimos, nos guerreamos, nós nos maltratamos uns aos outros, temos inveja uns dos outros, queremos o mal dos outros, e isto entristece o coração de Deus. Imagine você se a humanidade entendesse a mensagem da palavra de Deus, se nos amássemos mais, se nos respeitássemos, se servíssemos uns aos outros, o mundo então seria maravilhoso. Haveria paz, saúde, prosperidade para todos.
Deus nos fez para que fôssemos eternos, não aqui na terra. Existe um reino preparado por Deus. Não existe o Deus desse ou daquele. Existe um Deus, o Deus de todos nós. Deus não quer que sejamos ignorantes e que venhamos maltratar uns aos outros, não. Deus quer que tenhamos comunhão e que sirvamos uns aos outros. Amém? Então o título é: Deus é luz. Para que serve a luz? Mesmo você que tem a visão perfeita, quando anoitecer, sem a luz, você consegue caminhar perfeitamente? Não. Quando a Bíblia diz que Deus é luz, a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos ser guiados por Deus. Está dizendo que ninguém pode enxergar o que é certo e o que é errado. Ninguém pode ter perspectiva, ninguém pode ter desígnios, ninguém pode ter projetos, se não for dirigido por Deus. Diga assim: Deus é minha luz. Deus é minha luz. E a minha salvação. E a minha salvação. Leia comigo agora, se você tem a Bíblia. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele Deus, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que é treva? Escuridão, noite. Portanto, eu e você dependemos de Deus. Diga assim: eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Continuando, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Espiritualmente falando, treva quer dizer doença, treva quer dizer ódio, mágoa, rancor. Treva quer dizer guerra. Treva quer dizer fome. Treva quer dizer angústia, depressão, tristeza. Essas coisas não vêm da parte de Deus. Da parte de Deus só pode vir a luz. E a luz, eu e você podemos experimentá-la hoje aqui. E a partir de hoje, em decorrência do que está acontecendo aqui, todos os dias eu e você veremos e teremos novidades, coisas boas, coisas provenientes da luz, vão acontecer todos os dias em nossas vidas. Todos os dias. Então prestem atenção, por favor. Continuando. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem entendeu? Deus é o que mesmo? Luz. A luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, estamos mentindo. Para explicar melhor, se eu disser que tenho Deus na minha vida
e no meu coração existe uma mágoa, um rancor, um ódio contra alguém, se eu disser que tenho Deus na minha vida e desejo mal para alguém, então eu sou um mentiroso, porque se a luz de Deus está em mim, eu só posso querer o bem das pessoas. Somente. Não posso enganar as pessoas, passá-las para trás. Não posso desejar que as pessoas se deem mal, não. Se eu disser que tenho Deus, que creio em Deus e vivo nas trevas, mostra a palavra, por favor, porque eu estou citando a palavra. Olha lá. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele quem, igreja? Deus. E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu não quero passar por mentiroso, você quer? Não. Nós não queremos. Escuta a palavra, por favor, filhinha. Essa palavra, ela vai restaurar nossas vidas. Você entende? Quem é que crê em Deus? Então já não pode haver mágoa no seu coração. Então você já não pode viver nas trevas. Não pode querer que as pessoas morram, que as pessoas sofram. Não pode desejar que as coisas deem errado na vida das pessoas. Também você não pode criar partidarismo. Por favor, gente. Quem está mandando fazer isso? Ô bispo, é o senhor que está mandando fazer isso, bispo? Bispo, na hora da palavra, a água que se bebe é a palavra de Deus. Por favor. Por favor. Portanto, eu não posso sair distribuindo, senão vai tirar a atenção. Continuando, gente. Por favor, gente. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Amém, igreja? Se andarmos na luz como Ele está na luz, Ele quem é, igreja? Deus. Então mantemos o que, igreja? Comunhão uns com os outros. Você já deve ter visto nas programações que apresento muitas pessoas chegando e falando: apóstolo, me perdoa, eu tinha ódio do senhor, eu falava mal do senhor. Quem já viu isso? Além da moça que falou aqui hoje, teve um caso numa das províncias lá no Brasil, no Pará, em Paraupebas, onde um homem foi purificado da lepra. A senhora tinha ódio de mim e ela ficou cega. Quem chegou a ver isso? E o dia em que ela confessou e se arrependeu, a visão dela voltou. Mas eu não sabia daquilo. E todos que porventura possam ter qualquer coisa contra mim, porque isso é possível. Eu sou passivo de erros. Eu sou um homem. Eventualmente eu não vou te agradar, eu vou entristecer você como homem. Mas eu jamais vou nutrir ou carregar qualquer sentimento no meu coração que não seja o amor às pessoas, independentemente de nacionalidade, de raça, de cor, de língua.
de nação, porque Deus é Deus das nações, é Deus da raça humana, Deus é Deus de todos os viventes, e nós somos irmãos. Continuando, por favor, presta atenção. Se dissermos, como diz a palavra, e andamos, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o quê? Pecado. Algum dia, Satanás sugeriu em pensamento a você que alguma coisa que você fez grave não tem perdão. Satanás sugeriu que a sua vida está amaldiçoada, que seus caminhos estão amaldiçoados. Me perdoe, mas há quem prefere pregar a maldição do que a bênção. Então, olha o que diz a palavra. Quantos já chegaram para mim, apóstolo? Quebra a minha maldição, por conta daqueles que gostam de alimentar isso nas pessoas. É muito cômodo, é muito fácil para mim sugerir que tem maldição na sua vida, mas a maldição na vida do ser humano é o pecado. E a Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo. Então já não há maldição, porque o sangue de Jesus quebra a maldição. Já não há maldição. Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer que ninguém pode lhe condenar. O seu grande juiz é Deus, é Jesus Cristo. E Ele te absolve não por mérito, não por merecimento. Ninguém de nós pode dizer: Deus me perdoou porque eu mereço. Não. Ele te perdoou porque quando Deus estava irado com você e comigo, Ele ofereceu o próprio Filho dele, e o sangue precioso do Filho de Deus, ao ser derramado, aplacou a ira de Deus. Traduzindo, acalmou a Deus. E Deus então se mostrou longânimo, misericordioso e favorável às nossas orações, às nossas petições. Nós vimos e veremos sempre milagres extraordinários acontecendo por causa do preço que o Pai pagou ao dar o Filho dele em resgate por todos nós. 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus foi dado, diz assim, há um só Deus e um só mediador, olha lá, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate pelo Brasil, pela Angola, pela Argentina, pela Arábia. Então mostra lá para ver se a gente consegue. Está escrito o quê? Por todos. Não foi pelos negros só, pelos brancos só, pelos índios, pelos ciganos. Jesus foi dado em resgate. Quem já ouviu falar na palavra sequestro?
Quem conhece? Quem sabe o que é um sequestro? Essa palavra resgate sugere alguma coisa? Quem sabia que aqueles que sequestram o fazem por causa de um resgate que tem intenção de pedir? Quem sabia? Quando a Bíblia diz que Jesus foi dado em resgate, sugere que eu e você estávamos o que, igreja? Sequestrados, presos, cativos. Um sequestrado é chamado de cativo, sabia? Porque está num cativeiro. Ninguém de nós está mais em cativeiro porque o resgate foi pago. Amém. Você entende isso, igreja? Amém. E que resgate, hein? Amém. Hein? O sequestrador, de acordo com o cativo, com a vítima, ele estipula o resgate. O preço que Deus pagou, nenhum cativo merecia tanto. Quem concorda comigo? Amém. Deus pagou um preço para sobrar. Você entende a minha língua? Amém. Ninguém pode nos acusar e ninguém pode nos escravizar. Amém. Nem as doenças, nem Satanás, nem a miséria, nem o ódio. Nós somos livres. Amém. Você não tem que viver à base de remédios, à base de controlados, remédios controlados, não. E viver na escassez, na miséria. Você tem que entender e conhecer o poder da oração e buscar em Deus tudo aquilo que falta na sua vida e que a sua alma deseja, porque Deus te deu esse direito ao tirar você do cativeiro. Amém. E o preço do resgate foi pago. Amém. Portanto, você é livre. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Diga: nós somos livres. Nós somos livres. Deus, ele fez tudo isso por amor. Ou eu e você temos como pagar isso? Não. Se tivéssemos algum bem para oferecer, isso não seria também de Deus? Se eu tivesse aqui ouro e prata para oferecer, o que a Bíblia diz? Deus diz o que é sobre o ouro e a prata? Eu sou o dono da prata. Tudo que eu e você possamos oferecer a Ele já pertence a Ele. A nossa vida pertence a Deus. Igreja, diga: a minha vida pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando, diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê? De quase toda, igreja? Todo? Então ninguém pode te acusar, não é verdade? Ninguém pode te condenar. Ninguém pode falar do seu passado, não é verdade? Porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Continua a leitura, por favor. Vamos lá. Versículo 8, é isso? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda o quê? Injustiça. De toda injustiça.
provavelmente haja alguma injustiça na sua vida. Que injustiça, apóstolo? Algum desejo não cumprido, algum desígnio, algum projeto, algum pensamento, alguma vontade sua que não se satisfaz, algum problema que você não consegue resolver. A Bíblia trata o problema na vida do homem como injustiça. Lembra daquela mulher que, viúva, não tinha ninguém por ela, batia na porta da casa do juiz e falava: julga a minha causa? Quem lembra? E o juiz falou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, não vou atender esta mulher. O que ela fez, igreja? Igreja, ela insistiu, igreja. A Bíblia diz que aquele juiz era iníquo, ou seja, ele tinha muitos pecados, ele não gostava de Deus. Quem não gosta de Deus não vive, né, igreja? Pois aquele juiz não gostava. Se ele não gostava de Deus, imagina de gente, né? Quem não gosta de Deus pode gostar de gente? Não. E quem não gosta de gente pode gostar de Deus? Não, não pode. Me perdoe, quem não gosta de gente não pode gostar de Deus. Está escrito isso. Ele mesmo diz: como é que você pode dizer que odeia o seu irmão a quem você vê e dizer que ama a Deus a quem você não vê? Não é verdade? Igreja, eu vejo Deus em vocês. Eu estou aqui por causa do amor de Deus. E esse amor de Deus é o amor que eu sinto por vocês e por toda a gente. Quando você aprender a amar incondicionalmente, ninguém tem que ter motivo para amar. Se você precisa ter motivo para amar, é porque o amor de Deus não está em você. Porque amar quem te ama é fácil. Concorda? Se você consegue amar quem te odeia, este amor é de Deus, é verdadeiro. Esse é o amor. Amar quem te ama, você apenas está barganhando, está trocando, concorda? Isso aí qualquer um pode fazer. Você tem que amar quem não gosta de você. A vingança não pertence a homens. A vingança pertence unicamente. E mesmo assim, ao invés de se vingar de nós, que nos perdemos, quando eu digo nós, me refiro à humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a humanidade, que deu o que, igreja? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha o que? A vida eterna. A vida eterna. Que coisa, hein? Deus podia se vingar de nós, não é verdade? Afinal, Ele estava irado conosco. Mas o sangue do Filho dele aplacou a sua ira. E quantas vezes Ele já me perdoou e já perdoou você? Não dá nem para contar, né? Igreja, quantas vezes Deus nos perdoou? Você sabia que a razão de estarmos aqui é exatamente essa, de termos sido perdoados por Ele? Não é isso que Satanás quer. Ele quer que você se acuse. Ele quer que você tenha complexos, dúvidas. Mas a palavra do Senhor está dando a luz. A palavra de Deus é luz. Está clareando nossas mentes. Tem muita gente que veio para cá: eu sou um pecador, não mereço nada.
E Deus já falou no seu coração: você está perdoado e abençoado. É o que está escrito aqui. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, igreja. Você quer ver o que Deus chama de injustiça? Eu e você conhecemos por injustiça quando nos passam para trás, é ou não é? Quando nos fazem algum mal, sem razão nenhuma. Mas o que Deus chama de injustiça é problema. Você quer ver uma coisa? Nessa passagem em Lucas, que fala desta mulher, acho que é capítulo 18, se eu não me engano, é isso? É isso? Da viúva. Lá no finalzinho, quando o juiz não resiste à perseverança e à persistência daquela mulher, Jesus diz assim: reparai no que diz esse juiz. Não fará Deus o que, igreja? O que, por favor, igreja? Peraí, igreja, quer dizer que a justiça de Deus é essa, ó. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam, o que, igreja? De dia e de noite. Embora pareça demorado em defendê-los. Daí a palavra justiça para Deus é exatamente a defesa dele por você, igreja. Igreja, Deus está dizendo para nós: não temais, porque eu vos defendo. Olha lá, mesmo que pareça demorado, Deus está a nos defender, igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Alguma demanda, alguma causa, algum problema que você julga impossível ou muito difícil, com um grau de dificuldade muito elevado, Deus está dizendo: se você clamar a mim com perseverança, eu vou defendê-lo. Satanás, ele solicita a permissão de Deus para nos destruir. Deus diz a Satanás: não, eu vou defendê-lo. Satanás pediu permissão para Deus para acabar com a vida de Jó. Quando foi? Uma reunião dos filhos de Deus, Satanás apareceu lá. Você veio de onde? Da terra. Você viu meu servo Jó? Ele é fiel, não tem ninguém como ele. Satanás falou: o Senhor dá tudo para ele? O Senhor o cercou de sebe. Alguém aqui, eu não sei como diz aqui, mas na minha terra diz roça, lavoura. Vocês entendem? Quem entende? A plantação lá na Moçambique se diz machamba. Aqui como fala? Lavra. É lavra? Eu era, lavra fica melhor, porque eu era lavrador. Quem sabia que o apóstolo era lavrador? Cheio de calo na mão. Enxada, conhece enxada? Sim. Era meu instrumento, eu troquei, ó. Nem fui eu. Mas lá na lavra, olha só, cada lugar tem um nome, né? É verdade? Você vê que na roça, na lavra, ou na machamba, seja como, não interessa, não importa. Na minha terra se diz plantação, se diz roça. Você já deve ter ouvido o apóstolo dizer: eu sou da roça. Quem já ouviu?
da lavra, né? Quem aqui já fez isso? Quem ainda faz? Planta, quem planta ainda? Então você sabe muito bem o que isto significa. Eu quero que você preste muita atenção no que Deus fala, no que Ele está a falar conosco. Quando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, fala de injustiça, Ele se refere a exatamente isso. E a sebe, a cerca que cercava o Jó, quem é da lavra conhece, é uma cerca viva chamada nossa terra Sansão do campo, uma planta cheia de espinhos. Quem não tem dinheiro para comprar arame, aqui tem arame? Como se faz a cerca das plantas, né? Com arame? Lá é arame farpado. Aqui também? O animal não pode adentrar porque ele sofre danos. Não é assim? A cerca é muito perigosa para ele. Satanás queria entrar na vida de Jó, mas havia uma cerca viva. E ele chamou de sebe, que é uma planta que as pessoas que têm pouco recurso plantam para que os animais não comam a plantação, não destruam a lavra, a roça, a lavoura. E Deus cercou a vida de Jó de tal maneira que Satanás não conseguia entrar. Muitas vezes ele já deve ter tentado entrar na sua vida, nos seus caminhos, e Deus falou: você não passa por ali. E ele já deve ter solicitado a permissão de Deus para destruir a sua vida. Então, todos os dias eu e você devemos clamar para que Deus ponha essa cerca em nós. É como se eu e você fôssemos uma planta, tá? Fôssemos plantados numa lavoura, numa lavra, e um animal, ou seja, o Satanás, quisesse nos devorar. A cerca não permite o animal entrar, e essa cerca viva chama-se poder de Deus. Enquanto você se mantiver em comunhão com Ele e com o perdão do Senhor no coração, essa cerca existirá na sua vida. Você estará protegido. Mas o diabo insistiu e Deus falou: vou provar para você que Jó é fiel. Não por causa dos bens, dos benefícios, mas é fiel porque eu significo muito para ele. Igreja, há dois tipos de cristãos, de povo de Deus. Há aqueles que são fiéis, que são honestos, seguidores do Senhor, porque a vida está cercada de bênçãos, de benefícios, e a gratidão os leva a essa fidelidade. E há aqueles que são como Jó, incondicionalmente amam a Deus e servem a Deus e são fiéis a Deus. Muitos o fazem por causa desta cerca, dessa proteção. Outros os fazem por causa do amor a Deus. E esta segunda, o amor a Deus, é que deve levar você a se manter em comunhão com Deus. O diabo disse: se eu tocar nele, ele blasfema, ele murmura, ele reclama. Deus falou: pode tocar. E o diabo tocou. Havia uma pessoa na casa de Jó que também era fiel, era sua esposa. Ela era fiel ou não? Ela era fiel. Sempre foi. Mas
vendo o seu padrão de vida cair, você entende padrão de vida? Vendo os seus recursos irem embora, ela começou a blasfemar e disse ao marido: por que temes a Deus debalde, inutilmente? Amaldiçoa Deus e morre, ela falou. Falou ou não falou? Jó era muito rico, tinha muitos filhos saudáveis, e ela nunca tinha dito isso. É possível que alguns de vocês, na fartura, na alegria, na abundância, no bem-estar, tenham glorificado a Deus e reconhecido a grandeza de Deus, mas em vindo a dor, a tristeza, a falta de recursos, algum tipo de obstáculo, de sofrimento, tenha sentido o desejo de blasfemar, de murmurar, de reclamar, de amaldiçoar. Mas isso não pode acontecer, porque não é assim que um filho deve tratar o pai ou a mãe. Quem ama seu pai e sua mãe? Provavelmente alguns de vocês tenham pais que nunca puderam disponibilizar recursos porque não os têm. Provavelmente haja aqui pessoas que o pai nunca pôde dar nada, material, nem a mãe, porque luta com muita dificuldade, mas você nunca o deixou de amar. Quem concorda comigo? Você não pode dizer: eu amo meu pai porque ele me deu um automóvel importado, me deu uma faculdade. Não. Ama porque é seu pai. Você ama porque a sua mãe te gerou. Então a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus tem que ser de filhos para pai. Eu não posso amar a Deus por causa disso ou daquilo, não. Eu tenho que amá-lo porque Ele é meu pai. E você deve ter filhos também. É muito bom cuidar de filhos que se aproximam de você sem interesse, que te beijam, te abraçam, te respeitam, te obedecem, mesmo você não tendo nada para oferecer. Quando você vir os recursos, com alegria, com satisfação, você entrega aos seus filhos. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer dar uma boa faculdade, que não quer suprir as necessidades do filho, que o ama, que o respeita? Então essa deve ser a nossa relação com Deus, igreja. Diga glória a Deus. Continuando, Jó, ele provou que amava a Deus. Chegou um momento que ele estava tão triste que ele falou: eu já não tenho mais esperança, mas eu vou manter o meu procedimento, vou continuar agindo dessa mesma forma. Ele disse: ó, olha lá. E no final das contas, lá no capítulo 42, se eu não me engano, Jó estava ferido, angustiado, triste, e se pôs a orar, igreja. Por quem que ele orava mesmo? Por quem que ele orava? Pelos seus amigos, que não eram tão amigos assim, você sabe, você conhece a história. Normalmente, quando eu e você estamos aflitos, não lembramos de orar pelos outros, só por nós. Quem concorda? Mas Deus o visitou e mudou a sorte dele quando ele orava pelos seus amigos. Quando a Bíblia diz orava pelos seus amigos, a impressão que temos é que se fossem inimigos ou adversários, ele não teria feito isso. Só que estes amigos criticavam o Jó, falavam mal de Jó, acusavam Jó. É porque Jó era aquele tipo de gente que para ele todo mundo era amigo.
Igreja, quando eu e você oramos pedindo para nós, Deus nos ouve. Mas quando oramos pedindo pelos outros, Deus nos ouve muito mais e nos responde muito mais. Vale a pena orar pelos outros, igreja. Dificilmente eu oro por mim. Eu recebo muitas bênçãos orando por vocês. Você deve saber disso. Igreja, quem acha que vale a pena orar pelos outros? Então aproveite e ore por mim. Eu sou seu amigo, sabia? Ora por mim, igreja. E eu orarei por vocês. Mostra lá o texto. Vamos voltar em João, no Evangelho, na Epístola. Diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o quê? Mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é a recomendação, igreja? Não o quê? Não pecar. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Qual é o nome dele, igreja? Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Porque ele nunca pecou. Ninguém pode dizer que nunca pecou, pode? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do Brasil. Ah, não? Pelos de Angola? Não. Pelos do mundo? Que coisa maravilhosa. É ou não é? É maravilhosa, igreja, a palavra de Deus. Olha só. Propiciação. Vocês esqueceram já não? O que é isso? Propiciação é um ato de sacrifício feito por alguém para o que? Aplacar, para acalmar alguém. Eu estou irado contra vocês, eu quero te matar. E alguém chega, eu vou te oferecer isso. Se acalma. Deus estava irado conosco. E quem foi que deu o filho dele? Ele próprio. Imagina, igreja. Ele próprio ofereceu algo dele, e que ele tinha de mais precioso, de mais valioso, para aplacar a própria ira. Deus deu o que ele tinha de melhor, para acalmar a si próprio, para que não nos fizesse mal. Quem entende isso? Mas alguém fez isso, igreja? Alguém seria capaz de fazer isso, igreja? Ninguém. Só Deus foi capaz de fazer isso. Ele pagou um preço para acalmar ele próprio, para que não extinguisse a humanidade, acabasse com a humanidade. Dê glória a Deus, igreja. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Você sabe o que é um advogado, não sabe? Quem sabe? Igreja, eu não sei como funciona aqui. Lá no Brasil, quando alguém é acusado de alguma coisa, existe uma lei que o Estado diz assim, as autoridades dizem assim, você está sendo acusado disso, você tem direito a um advogado, e se você não tiver, o Estado vai nomear um advogado para te defender.
Aqui também é assim? É? Puxa. Aí eu pergunto, ah não? Mas existe isso. Se o sujeito cometeu um crime, um delito, e o Estado acusa, como o Estado ainda pode oferecer um advogado para defendê-lo? Pois Deus, Ele fez isso, igreja. Para ser sincero para você, eu sempre ouvi isso, inclusive numa prisão, os policiais têm que citar isso lá. Você tem direito a permanecer calado, tem direito a um advogado. Na verdade eu nunca vi aparecer esse advogado, entendeu? Mas é o seguinte, Deus, Ele tinha muitas acusações contra nós, e Ele próprio nomeou um advogado para nos defender junto a Ele. Quem entende isso? Espera aí, igreja, eu não ia fazer isso. Se eu quero te condenar, como é que eu vou botar um advogado para me confrontar, não é verdade? Pois Deus fez isso, igreja. Deus falou, Valdemiro, eu tenho muita coisa contra você, eu vou te condenar. Mas peraí, antes eu vou nomear um advogado para te defender. Ah, esse advogado é meu filho. Aí eu fiquei tranquilo. Falei, peraí, ó. Ele poderia ter colocado um sobrinho, um primo, não é verdade? Ou um desconhecido. Mas ele botou o próprio filho. E qual é o pai que não vai dar ouvido a um filho pedindo por misericórdia? Ah, como se não bastasse o filho. Em Romanos capítulo 8, a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, e que também, tem a palavra também aí? Olha lá, quem conhece essa palavra também? Sugere o quê? Sugere singular, solidão? Não, hein? Também sugere que há um outro, sim ou não? Olha lá, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa. Também quer dizer que não é só o Espírito. Deus, ao invés de nomear um, nomeou quantos? Quem são, igreja? Moisés, Elias, Valdemiro? Não. O Filho, Jesus Cristo, e mais quem? O Espírito Santo. Me perdoe, igreja, mas Deus não queria ganhar a causa contra nós, não. Peraí. Fala a verdade. Quem concorda comigo? Deus tinha uma demanda conosco, uma causa, a justiça conosco, contra nós. E Ele então marcou o dia do julgamento, nomeou 2 advogados, o Espírito dele e o Filho dele. Ele queria ganhar causa contra nós? Não, Ele queria que fôssemos absolvidos. Como é que Ele vai nomear logo o Filho e o Espírito Santo, igreja? Conclusão, eu e você ganhamos a causa. Estamos perdoados. Estamos abençoados. Amém. Estamos salvos. Amém. Mas peraí, igreja, alguém que tem uma demanda conosco, põe o Filho e o Espírito Santo para nos defender, só pode resultar numa coisa: a nossa vitória. Diga, eu sou mais que vencedor. Alguém falou isso, falou ou não falou? Paulo,
Amém? Quando Paulo descobriu que o Filho e o Espírito Santo estavam lá no julgamento, no tribunal. Pai, perdoa ele, perdoa ela. Pai, eu paguei o preço. Aí Paulo rasgou e falou: eu sou mais que vencedor. Amém. Nós somos, ele disse, mais que vencedores. Alguém, para ser vencedor, primeiro tem que ser experimentado, tem que lutar. Mas quando a Bíblia diz mais que vencedor, é que já entramos na luta como favoritos. Você entende? Ou seja, não tem possibilidade de sermos vencidos se não abrirmos mão da defesa que o Senhor Jesus nos oferece. Se você confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai te defender todos os dias da sua vida. Está escrito. Lembra da palavra? Eu te defenderei. Vamos em frente. Continuando, por favor. Vamos lá. Versículo. E ele é a propiciação. Grava essa palavra, igreja. Propiciação é um ato que aplaca, que acalma alguém que está irado. E Jesus foi dado para acalmar o Pai, para que o Pai nos perdoasse. Amém? E o Pai se acalmou. Continuando. Mas não foi só por nós, mas pelo pecado de todo o mundo, ou o mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus. Ai, igreja. Se guardamos os seus mandamentos é porque o temos o quê? Conhecido. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Andar como ele andou sugere ter senso de justiça e perdoar sempre. Aqueles que maltrataram o Senhor, que o crucificaram, Jesus olhou da cruz para eles e disse o que, igreja? Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Isso significa que Ele deu exemplo para todos nós. Igreja, eu quero ser muito abençoado. Você quer? Quem quer ser muito abençoado? Basicamente, as bênçãos de Deus em nossas vidas dependem de sermos isso que ouvimos, de praticarmos isso. Não é religião. Nunca diga esta ou aquela religião vai me levar para o céu. Não. Nunca diga o Valdemiro ou a Francileia, este ou aquele profeta vai me levar para o céu. Mentira. Só Jesus Cristo te leva para o céu. Ele é seu advogado, lembra? Lembra? Ninguém pode te acusar. Seu advogado é infalível. Hein? Quando alguém está em apuros com alguma demanda, alguém dá conselho. Arruma um bom advogado. É ou não é?
acompanhou uma história de perseguição que nós sofremos do nosso templo que foi lacrado lá no Brasil? Quem acompanhou? Quem já esteve lá? Olha quanta gente. Um grupo de advogados que eu não os conhecia, chegaram lá. Um deles, o porta-voz, falou: seu apóstolo, falei, tudo bem? Estava lacrado o templo. Vocês devem ter me visto na porta chorando, porque passou na televisão. E eu perguntei, quem é o senhor? Ele falou, eu sou a solução dos seus problemas. Eu lembrei do outro que falou que o filho era doido. Igreja, por isso que me chamam de doido, igreja. Estava lacrado. Provavelmente alguém de vocês, é muito provável que tenhamos aqui pessoas que estavam lá na época. Eu olhei para ele e falei, o senhor então deve ser aquele que eu clamo no monte dia e noite. Eu já estava doido, né? Como diz o moço ali. Ele falou, o senhor está brincando comigo? Eu falei, não, quem está brincando é o senhor. Ninguém é solução do problema de ninguém. É possível que as pessoas nos prestem auxílio, e eu e você também é possível que venhamos a auxiliar pessoas. Mas solução, igreja, só Deus é. Aprende isso. Só Deus é. Eu vi que a coisa estava feia, estava difícil. Tem algumas expressões que vocês não entendem, que é coisa nossa lá, né? Assim como vocês têm algumas que nós não entendemos bem. Mas a coisa estava difícil demais, igreja. E aí, eu falei, Senhor, já que ninguém pode nos defender, que tal aqueles dois que o Senhor nomeou, para que intercedesse junto ao Senhor, também nos defenda nos tribunais? Conclusão, igreja, ganhamos a causa. Tanto é que eu já tenho em mãos os alvarás, o alvará, quem já viu, mostramos na televisão. E reconstruímos o templo. Igreja, eu e você às vezes temos que contratar advogados, eles foram instituídos para isso. Mas na hora de confiar, igreja, quando você contratar um advogado para te defender, fala assim, Senhor, em nome de Jesus, escreva por ele, pense por ele e fale por ele. Amém. Amém. Aí ele não vai perder. Porque Deus vai inspirá-lo na defesa. Amém. Quando for ao médico, diga, Senhor, entra na vida desse médico e faz a obra. Amém. Igreja, quando você se deparar com o Valdemiro, não acha que o Valdemiro tem algo próprio para te dar. Você pode orar e falar, Senhor, usa o Valdemiro para me abençoar, porque o Valdemiro nada tem próprio. Amém, igreja? Amém. Igreja, tudo vem de Deus. Repita comigo, tudo. Eu posso mostrar isso na Bíblia? Evangelho de João, capítulo 3. Olha o que diz. O homem não pode receber coisa alguma. Vocês conhecem. Eu falo muito disso aí, né? Eu tenho uma música, meu CD, que chama-se Sujeito Insignificante. Você já ouviu? Sou um sujeito tão insignificante, mas que porém a palavra não cai ao chão. Deus me escolheu para fazer a sua obra. Para isso eu tive que deixar o meu sertão. Nenhum milagre eu jamais irei fazer. Quem
Quem faz é Deus, aprenda isso, meu irmão. Mas é a fé que faz um comedor de angu se ajoelhar e Deus ouvir sua oração. Se fosse aqui eu diria um comedor de quê? Funge. 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 Lá é angu. Você já ouviu falar? Mas é a mesma coisa de milho, né? Vai na primeira aí, irmão. É do início? É só uma palhinha. Sim, senhor. Sou um sujeito insignificante, mas que porém a palavra nunca me chama. Deus me chamou para fazer a sua obra. Para isso eu tive que deixar o meu sertão. Mas é a fé que faz um corredor de amor se ajoelhar e Deus ouvir sua oração. Se ele não segurar lá, não tem jeito. Aqui cantam em dupla também? Cantam? Às vezes? Olha, lá chama sertanejo, caipira, lavrador. A viola, cadê? Eu escutei a viola aí. A tecnologia. Sou um sujeito tão insignificante, mas que porém a palavra nunca me chama. Não, nós entramos errado aqui hoje. Deus me escolheu para fazer a tua obra. Para isso eu tive que deixar o meu sertão. Nenhum milagre eu jamais irei fazer. Quem sabe é Deus, aprendei, sou meu irmão. Mas é a fé que faz um corredor de amor se ajoelhar e Deus ouvir sua oração. Assim. Quem conhece? Tem uma outra que diz assim: Deus poderoso. Quem já ouviu essa? É Deus poderoso, Deus maravilhoso da minha vida. A mão de Deus poderosa está nessa obra estendida. Tá errado não o ritmo? Não, assim, ó. Começa de novo. Deus poderoso, Deus maravilhoso da minha vida. A mão de Deus poderosa está nesta obra estendida. E os milagres que aqui acontecem estão bem à frente dos olhos teus. Pela fé a gente determina a infundir nesta obra fascina. Com certeza é a presença de Deus. Outra vez vou monte, outra vez rolar. Tudo que Deus faz aqui, o mundo precisa enxergar. E eu confio em Deus, nele eu posso acreditar. Está determinado, essa história vai Glória a Deus.
Nós temos CD aqui, o bispo não, né? Você já tem esse CD? Hoje em dia ficou fácil, está tudo na internet, né? Sabe que depois de inventaram essa tal de internet eu não vendi mais CD? Vai aqui, só baixar lá, né? E lá tem um tal de um pirata também que não deixa a gente vender. Aqui também tem? Em todo lugar, né? Mas vamos lá. Gente, resumindo aqui, finalizando, por favor, acompanhe conosco. Versículo, você lembra? Versículo 4, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, ponto. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele. Deixa eu ler o versículo 11. Aliás, versículo 10 diz assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum o quê? Você conhece a palavra tropeço? Quem já tropeçou alguma vez? Então estava escuro, né? Se você andar de noite, é mais fácil tropeçar de dia ou de noite? De noite. Se você andar na luz, você não tropeça. Olha lá. E quais as consequências de um tropeço? Queda. Não é verdade? Quando tropeçamos, normalmente caímos, né? E se caímos, nos machucamos, não é verdade? Então presta atenção. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, é o 9. Até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz. Você quer permanecer na luz ou nas trevas? Na luz. Então ame seu irmão, igreja. Amém. Perdoa seu irmão. Amar seu irmão significa perdoar alguma ofensa, algum mal que porventura tenham feito a você. É difícil, mas Deus nos perdoou. Igreja, quem sabe que eu e você já ofendemos muitas vezes a Deus? Quem acredita que foi perdoado por Ele? Então perdoa seu irmão. Amém? Perdoa todos. Continuando, para finalizar, diz assim: aquele que ama seu irmão, versículo 10, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Você quer viver tropeçando, igreja? Isso não é fisicamente. Quem entende que não é físico? É espiritualmente. Esse tropeçar não é ter quedas físicas, não. Esse tropeçar é ter uma vida cheia de altos e baixos. Uma vida cheia de problemas, de dificuldades. Quem entende isso? Amém. Se eu e você queremos uma vida abençoada, nós temos que ter o coração despojado, o coração limpo. Amém? Lavado. Diz assim: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem quer ir para o céu, para o reino de Deus?
Nós vamos viver eternamente aqui na terra, igreja? Não. Vai chegar um momento que Deus vai chamar. Do jeito dele, no tempo dele. Isso sem falar do último dia. Quando o Senhor aparecer nas nuvens para arrebatar a igreja. Né? Então, nós não podemos viver nas trevas. Porque quem vive nas trevas não sabe para onde vai. Isso significa a consciência de cada um de nós. Se você tem consciência de que perdoou e de que está servindo a Deus, confiando em Deus, vivendo para Deus, o Espírito do Senhor coloca no seu coraçãozinho a certeza da vida eterna. Você não vive com medo. Você acha que eu vivo com medo? Não. Se você me acompanha o trabalho, você percebe as lutas que eu enfrento. Você já me viu chorando, mas nunca com medo. Não. Eu sei para onde eu vou. Algum tempo atrás, eu e minha família fomos sequestrados. Lembra que eu falei de sequestro? Quem sabia que eu e minha família fomos sequestrados? Quem soube disso? Ah, vocês souberam? Sim. Botaram armas na nossa cabeça, das minhas filhas, da minha esposa, minha. Alguém disse, eu vou te matar. E ficou esperando a minha reação. Eu falei, ah é? Eu falei, vai ser hoje? Aí o outro falou, doida. E eu falei, primeiro eu vou abrir a Bíblia e eu vou pregar para vocês. Não, não vai não. Eu falei, vou sim. E aí comecei a ler a Bíblia. E o outro falou, você não tem medo de morrer? Eu falei, não. Eu não. E se eu te dar um tiro aqui? Eu falei, olha, se o meu Deus a quem eu sirvo quiser me levar, se ele marcou lá, ele tem um caderno de baixa lá, um livro. Você entende? Se ele debaixa aqui no caderno dele, ó, lá, e transferir, eu vou. Se não, a bala volta e pega aí na sua cabeça e você morre. Aí eu pergunto, quem sabe do final da história? Quem sabe? Você sabe, eu não vou nem falar. Eu estou aqui. Minha esposa, minha filha, a outra está lá no Brasil, que vocês conhecem, pastora Raquel. E eles, esses 3 assassinos, viajaram. Não pergunta para onde foram, porque para sequestrar alguém só pode estar em trevas. E quem está em trevas não sabe para onde? Não me pergunte para onde foram. Eu é que não quero encontrar com eles de novo. Eu não. Mas eu disse isso a eles. Uma outra vez, um sujeito, poucos metros, me apontou uma arma muito forte, conhecido como uma arma muito poderosa. Eu e mais 2 pastores na cabeça. E tinha 3 homens, um disse, é ele. E dispararam contra mim. 3 vezes. Eu estava meio pesado na época, eu ia correr. Deu tempo. Eu só sei que quando eu olhei, um olhava para a cara do outro e dizia, o que está acontecendo? Abriram o porta-mala do carro, jogaram a arma e foram embora. 3 tiros, matadores profissionais. Queima-roupa, a gente fala lá. Aí eu fiquei examinando, né? Eu não vi nenhum buraco. Eu falei, eu acho que Deus não deu baixa. Se ele der baixa, a igreja, a gente vai. Mas se ele não der baixa... Quem conhece
conhece a história do naufrágio que eu tive em Moçambique, no Oceano Índico? Conhece? Tubarão branco passando por baixo e por cima, mas Deus não deu baixa. Aí eu não fui. Gente, imagina esses tubarões revoltados. Eu estava bem gordinha, eu estava bem... Gente, eu estava bem, sabe, apetitoso. Imagina um tubarão branco, igreja, lambendo os lábios assim, ó. Essa carninha aí não pôde tocar, igreja. Quem conhece a história? Quem sabia que uma mina terrestre... Já ouviu falar? Já viu no meu livro? Uma mina terrestre, vocês conhecem, para explodir um tanque, debaixo do meu carro explodiu, lá em Moçambique, em Maputo. Jogou mais alto que isso aqui, fiquei surdo, bati a cabeça no teto do carro, vi um fumaceiro e roda do carro para lá, pneu esbagaçado, tinha uns negócios, eu não entendo muito bem, mas dentro da mina tinha alguma coisa que furou o carro de baixo para cima assim, soalho, não sei o que tem dentro. Eu só sei que, eu falei, meu Deus, se furou assim, eu estou todo furado então. Olhei e não achei nem um buraco. Falei, Deus não deu baixa. Quem já conhecia essa história? Quem sabia que eu já caí num edifício de 8 andares, em cima de uma casa, estourou o telhado, eu caí dentro da sala de uma senhora, lá embaixo. Ela estava lá fazendo, ela olhou, aí lá tem um ditado que vem de cima não atinge. Vai nessa aí. Eu todo ensanguentado, igreja. Mas eu olhei, não quebrou nenhum osso, eu saí andando. Eu não sei se vocês conhecem, eu estava cantando uma música assim, ó. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus.